da roda aqui final. Então eu vou definir um espaço aqui, que vai ser um corte posterior que eu vou fazer. E vou ainda fazer um segundo. Então esse é exatamente o limite, né, que eu preciso. Eu tenho aquele segundo que vai ser da parte de dentro, que é mais ou menos alinhada com essa curva. Então eu vou trazer esse corte para cá e vou alinhar com esse meu desenho, né, já que eu fiz aqui na parte de dentro. Vou crescer um pouquinho só aqui, ó, só para acertar ali. Tá, então eu considerei esse diâmetro como correto. Eu vou ter que aceitar ele nessa parte aqui também. Então o que eu posso fazer aqui é continuar com esse corte e depois eu testo aqui nessa área. Mas daí no caso eu sei exatamente onde que ele vai fazer o alinhamento. Então eu vou fazer aqui que vai ser mais fácil da gente visualizar. Onde não der trim, a gente usa um split para tentar chegar. Vou dar um fillet aqui de 5, vamos ver, pouco, 15, pouco ainda, fillet de 25. 25 ficou melhor. 25 ali embaixo também. 5. Pronto. Então para eu cortar aqui eu vou dar um project to C-plane e vou deletar o original. Aí eu posso dar aquele trim aqui que eu precisava. Vou aproveitar e vou dar um mirror Y. Não. Mirror X. Ah, esqueci que ele não está aqui no eixo. Então tem que ser um mirror utilizando uma própria metade aqui, ó. Aqui tem o ponto passando. Pegar pelo end. Pronto. Feito isso, eu só preciso definir esse arco. Então eu vou definir depois aqui na roda. Vou fazer um alinhamento aqui, ó. Dessa vez pelo 0, né? Que eu posso. Array. Aliás, eu vou dar um rotate, né? Pelo ponto 0 novamente. E vou rotacionar aqui, ó. Entre esses dois. Então um jeito fácil aqui de eu medir. Eu vou colocar. Eu sei que a linha tá naquele ponto, ó. Tem aqui no quad. Vou fazer uma linha aqui, ó. Entre um e outro. E eu sei o meu mid aqui, ó. Então esse é o meu alinhamento. Vou dar um rotate. Do 0 mesmo. Pego por ali e alinho aqui, ó. Pronto. É exatamente onde precisa estar. Posso deletar essas referências. E agora sim, ó. Então essa parte de dentro aqui, ó, precisa ser alinhada, né? Com o aro. Que é exatamente esse limite aqui, ó. Então onde passar essa linha, eu vou definir como limite do meu outro desenho. Então aqui eu já posso dar um trim. No caso aqui eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Project to C-plane novamente, deletar o original e aí eu consigo fazer esse corte. Pronto. Mais uma peça finalizada. Tá com join. Vou trazer ela aqui para frente novamente, mais próximo possível aqui, e vou fazer o mesmo processo. Vou dar um extrude, não precisa ser muito profundo. Vou religar os cutters aqui, seleciono essa face e vou dar um scale. Agora é importante que eu selecione um centro correto, porque na hora
do alinhamento, ó, eu preciso deixar mais ou menos simétrico. Então é importante que isso se alinhe também. Estou fazendo aqui visualmente, mas eu poderia fazer algumas linhas de referência para fazer essa simetria. Vou dar um Boolean Difference e vou testar aqui, ver como que fica. Então eu tenho aqui esse meu alinhamento, tá ok por enquanto. Então eu vou definir como correto. Vou colocar aqui essa line, cutter line, e esse como cutter mesmo. Finalizado, próximo passo é um array polar no 0, 5 vezes, e é só eu fazer o Boolean Difference. Desligo os cutters e eu tenho aqui parte da minha roda quase finalizada. E agora fica aquela questão do limite aqui, né? Então por isso que eu fiz já uma linha de referência. Eu vou fazer um novo cutter aqui, que vai servir, vai ser o limite aqui, ó, desse meu aro. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar dois desses. Um vai ter que ser bem maior que o outro, porque eu vou utilizar ele como um cutter mestre aqui, ó. Vou dar um extrude dessa vez. Vou colocar layer de cutter, religo aqui, boolear essa parte com essa, desligo e eu tenho aqui minha roda finalizada. Então o que eu posso fazer agora? Vou dar um scale pelo ponto 0. Scale aqui por esse ponto. Vou levar esse end exatamente alinhado com esse aqui, ó. E o alinhamento vai ficar correto. Ele vai crescer um pouco dos lados também, mas daí eu consigo ajustar somente arrastando aqui, ó. Então eu tenho essa versão aqui já alinhada no meu aro. Eu poderia fazer ela finalizar com esse ponto aqui, ó. E aí eu dou um scale novamente. Depois eu dou um fillet nessa parte de cima. Agora é uma parte mais simples, né? Eu só preciso fazer esse disco interno. Vou utilizar aqui diretamente um cilindro. Ele é alinhado com essas curvaturas internas, então eu vou fazer aqui ó, mais ou menos um pouco menor. Faço lateralmente e vou aproximar aqui visualmente do meu modelo. Ó, ele precisa passar quase encostando aqui. E ele é um pouco mais afunilado para a parte de baixo. Então na verdade ele não é somente um cilindro, mas como aqui a forma ela é diferenciada, ó, então eu consigo ter esse alinhamento. Quase que acaba coincidindo com o acabamento da logo, mas eu vou trazer ele um pouco aqui para baixo, ó, para ter um pouco de espaço, e vou cortar essa parte dele com boolean, e vai sobrar esse tampo, eu deleto. Antes de fazer esse corte no boolean, eu vou dar um fillet edge de 2 milímetros para já facilitar no acabamento. Eu vou aumentar isso aqui logo. Então boolean nessa peça. Vou fazer aqui o meu corte final, que vai ser da minha logo. Essa peça aqui pode ser comprida, porque eu só vou utilizar de referência.
Vou cortar as duas peças. Eu vou criar aqui uma tampa, né? Então eu poderia utilizar aqui um elipsoide, por exemplo, um pouco menor aqui, esse ângulo. Eu vou colocar um fillet edge nessa parede interna. Posso desligar aqui, fillet edge. E as furações, né, que tem um alinhamento aqui com esse desenho da parte de cima. Então posso trazer esse cutter aqui, ó, e vou utilizar ele mesmo, só que com um tamanho menor, né? Então eu só faço um scale aqui, ó. Pronto. Preciso que ele atravesse o objeto. Atravessando. Eu vou alterar um pouco aqui a medida, para ele ficar com uma aparência diferente também. Feito isso, segundo procedimento, Array Polar já está configurado, é só dar Enter. Boolean Difference, seleciono as minhas furações e já tenho aqui esses cortes feitos no objeto. Talvez fique um pouco pequeno, vou tentar aumentar aqui. Então vou dar um Ctrl Z, voltar nesse boolean, aumentar o tamanho e diminuir a escala aqui, ó. Como já está com history, ele vai salvar as configurações. Feito esses cortes, eu só preciso fazer esses parafusos que aparentam aqui na parte de fora. Vou alinhar, alinhei pelos cutters aqui, parafuso de 6 lados, 6, coloco mais ou menos aqui no tamanho. Novamente, utilizo um extrude e posiciono esses meus objetos aqui, ó. Vou bloquear tudo menos isso. Vou fazer alguns fillets. Assim ele fica com uma aparência melhor. Vou dar um array polar no 0. Está configurado. Posso fazer uma rotação aqui interna, ó, só para dar uma variação. Desbloqueio tudo. E eu tenho aqui minha roda finalizada. Posso fazer esses detalhes aqui ainda. Então eu preciso somente de uma referência para definir aqui no meio. Então eu vou utilizar essa face aqui, esse objeto. Vou esconder, vou fazer uma linha aqui, ó, esconder tudo menos isso. E vou fazer um extract aqui de The Curve. Trim tudo. Feito esse extract. Agora eu posso simplesmente fazer uma angulação aqui. Então eu vou dar um offset aqui. Surface nesse caso. Vou testar aqui com 701. Eu vou somente aumentar aqui, ó. E vou trazer esses objetos aqui para a parte de dentro. E eu tenho que setar ele finalizado. Eu poderia dar um boolean union aqui.
E agora eu preciso dar uns fillets nesse objeto. Interessante fazer uma cópia de tudo antes do fillet. Então vou fazer aqui uma layer de backup. Faço uma cópia. Aí eu vou copiar, né? Eu vou manter naquela layer. E eu começo os fillets. Add. No caso eu vou tentar um 2 aqui para ver como que fica. O 2 vai falhar. Vou tentar com 1. Aí já fica uma aparência melhor. Vou manter os fillets de 1. Sempre fazendo um de cada vez. Para já saber onde que pode haver falhas, né? Se for objetos ou formas repetidas, dá para você continuar aplicando normalmente. Onde der para tentar com 2, tentar com 2. Essas áreas que tem vinco, é interessante selecionar o vinco junto já, para ele conseguir fazer melhor, ó. Então na hora que ele for fazer o fillet, lembra de selecionar os vincos. E já fica tudo com um acabamento bem mais interessante. Tem que cuidar com as áreas de costura, que são essas que encontram com o objeto. Por exemplo aqui, não? Tende a dar alguns erros nessas áreas, mas é só cuidar. Por isso que cada construção varia muito, esses fillets, né? Então aqui a aparência já ficou muito mais interessante, né? Vou dar um fillet aqui nessas partes de dentro aqui dos parafusos. Ó, esse aqui é o nó que eu falei. Por isso que ele reparte o fillet, né? Eu vou tentar fazer, porque por conta disso ele pode vir a dar algum erro. Nessas áreas mais limpas aqui, ó, geralmente não dão problema. Feito esses fillets, uma outra parte que é importante, vou fazer aqui também, ó, mas com um, dessa vez só com um. Vou fazer com meio. Só para ele ganhar um pouco de brilho. E eu vou tentar soldar essas duas partes para eu conseguir esse fillet na parte interna. Ele conseguiu fazer o boolean, então agora eu tento o fillet. Talvez de meio seja suficiente. Tem que lembrar de pegar as partes pequenas aqui. Aqui pode ser que dê um erro por conta desse espaço menor aqui. Mas vamos testar e ver como que fica. Ó, deu certo com o meio. E a aparência fica mais interessante. Nesse caso eu vou tentar um fillet com 1. Para ele ficar visualmente melhor ali, ó. Seleciono tudo. Nesse caso aqui, ó, é um fillet que falhou um pouco, ó, porque ele vai ficar aberto. Ele pode ficar aberto, mas aqui não tem problema, porque é só visual. Então eu vou dar um fillet desse tamanho em tudo. Vou pelo wireframe aqui que é mais rápido. Todos finalizados. Parte interna, a minha furação. Eu só preciso dar um acabamento final aqui na parte de fora dessa roda. Vou utilizar um fillet 2. Esse aqui, como é externo, ele precisa ficar bem visível. Eu posso fazer maior, talvez um 4. É importante que ele não alcance os objetos internos aqui, ó. Não alcançando, ele não vai dar problema. Agora eu só preciso dar um array nesse objeto. Já está configurado, né? Então, tudo finalizado. Se eu quiser fazer algum alinhamento ainda aqui, ó, para checar,
como a gente fez ali naquela parte, ó, preciso acertar o meio aqui. Centro. Vou pegar o midpoint. Mid daqui. Vou desligar. Então eu quero alinhar com esse meio. Vou selecionar todas elas aqui, ó. Vou dar um group. O scale vai partir do centro, do zero aqui, né? Pego o meio dele e alinho com esse meio desse objeto aqui, ó. Isso daí tem que ser um rotate. Rotate do zero. Esse com esse aqui, ó. Pronto, agora tá tudo alinhado. Sem problema nenhum. Vou desbloquear tudo aqui. E manter essas linhas de referência. Aqui não vou perder nada. Então temos aqui finalizado essa roda. Estilo Land Rover. Feita de forma bem rápida. Você pode simplesmente mudar o perfil desse desenho que nós utilizamos como cutter e fazer outros modelos de roda. E assim nós concluímos esse projeto de roda automotiva, em que você pode dar sequência utilizando outros tipos de desenho e fazendo novos cortes. Espero que vocês também desenvolvam esse mesmo projeto. Fiquem atentos a novas adições aqui no módulo de ESA. Grande abraço e até a próxima.